Muito boa tarde, quintou no Band Mulher. Boa tarde, Rio Grande do Norte, boa tarde, Alagoas e boa tarde, Maranhão. Prazer estar aqui nesse iniciozinho, né, com vocês. Olha só, hoje o programa está informativo, vamos falar aí de equilíbrio emocional. Bem legal, né, para você aí aprender a como controlar certas emoções psicológicas nesse período aí de pandemia. Mas antes, nós vamos ter um recadinho aqui de um parceiro especial que veio pessoalmente com todos os cuidados e distanciamento aqui para a gente poder conversar, que é o Tiago da Sete Capital. Muito bem-vindo ao Band Mulher. Prazer tê-lo aqui. Novidade boa, né, para quem está nos assistindo? Muito boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui na Band mais uma vez. Exatamente. Pessoal, quem tem veículo financiado, nós viemos passar essa informação, porque a grande maioria dos contratos de financiamento de veículos possuem juros abusivos, que são taxas e cláusulas que o banco coloca no contrato do financiamento que estão acima do que é permitido por lei. Por causa disso, você financiado pode ter direito a um grande desconto no financiamento, que é de no mínimo 50%, podendo chegar até 80%. 50% já é garantido, mas pode chegar até 80%. Como fazer para saber se você tem direito? Entre em contato conosco da Sete Capital agora mesmo através do telefone 998180777. Pode ligar ou pode chamar no WhatsApp 98180777. Então você que adquiriu seu veículo de forma financiada, parcelou em 36, 48 ou até 60 vezes, aquela parcela está alta, consumindo o seu orçamento, ou a parcela está atrasando, o banco está colocando juros em cima de juros, ou ameaçando você de busca e apreensão, você não precisa passar por isso. Nós da Sete Capital, além de defendermos o seu direito de ter esse grande desconto, ainda vamos proteger você contra possíveis processos de busca e apreensão. Vale salientar que o nosso procedimento não deixa o cliente com restrições para fazer futuros financiamentos. Depois de que ele fazer o nosso procedimento, ter esse grande desconto, ele futuramente pode voltar a fazer financiamentos de forma totalmente normal. Então você, pai de família, você trabalhador, motoristas de aplicativo que já nos procuravam muito antes e agora estão nos procurando mais ainda. Entre em contato conosco da Sete Capital, porque nós vamos prestar esse trabalho para você também. Como eu falei, o desconto garantido de no mínimo 50%, podendo chegar até 80%. Perfeito, então olha aí a dica. Você às vezes está pagando 2 carros e ficando só com um. Então fique atento aí, liga para a Sete Capital para você renegociar toda essa situação, renegociar o seu contrato, né, Tiago? Muito obrigada aí pela sua participação e pela dica valiosa aqui para os telespectadores. E no caso, você em breve vai estar aqui de volta falando mais um pouquinho com a gente, que eu já estou sabendo, né? Se Deus quiser, vamos lá. Perfeito. Então nós vamos seguindo aqui no Band Mulher com o seguinte tema. Equilíbrio emocional em tempos de isolamento social. E para falar sobre isso, a professora Tereza Ali. É Tereza Ali mesmo, seu nome? Falei certo? Ai, que chique! Certíssimo. Perfeito. Muito bem-vinda, professora, ao Band Mulher. É um prazer tê-la aqui nessa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, da Uninasal, daqui de Natal, e do nosso curso de pedagogia, que vem proporcionar esses encontros, que eu estou sabendo que vão ter, inclusive, muitos outros ainda. Então, para mim é um privilégio. Em tempos como este, onde nós precisamos ouvir, vivenciar coisas que, de fato, possam fazer com que a gente se sinta bem, para mim é um prazer e gratidão por estar aqui hoje. Verdade. Professor, eu queria trazer esse tema para o lado da educação, porque olha só, coincidentemente hoje, recebi num grupo o desabafo, eu acho que muita gente tem recebido isso, o desabafo dos pais, lidando com essa situação psicológica e emocional dos filhos dentro de casa, tendo que se desdobrar como professor, como pai, como mãe ali, as tarefas, tudo isso acumulado, tem deixado muita gente, eu vou até falar o nome perturbado, porque é complicado mesmo, não é? E você acha mesmo que essa situação, ela é algo atípico ou não, ou é algo, digamos assim, mais recorrente nos lares? Como você tem visto essa situação psicológica dos pais em casa? Então vamos lá, primeiramente eu até me coloco também neste lugar, que eu também sou mãe de adolescentes e também estou vivenciando isso. Antes de entrar especificamente nesse ponto que eu acredito ser extremamente pertinente, eu gostaria de trazer
um parentezinho, para que a gente entenda um pouco até da temática que nós trouxemos, né? Quando a gente fala assim, em equilíbrio emocional em tempos de isolamento social. Então, quando a gente fala, primeiramente, a palavra isolamento, então ela vem, esse isolar-se, eu queria que as pessoas tentassem compreender, se isso fizer sentido para elas, que elas acolham, que é a ideia de que o estar isolado não significa estar só, que nós estamos sim conectados e que em um primeiro momento se causa um pouco de pavor. Eu tenho, assim, levando para a educação, nós continuamos dando aula, ministrando através do sistema remoto, com todo o nosso carinho, com todo o nosso acolhimento, e a gente percebe o quanto isso está abalando o emocional. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa que uma pessoa equilibrada emocionalmente é aquela pessoa que ela está ali numa perfeição, né? Então eu quero deixar aqui, primeiramente, quando eu falo em equilíbrio, eu envolvo um equilíbrio emocional que vem de um equilíbrio físico, mental, espiritual e chego nesse emocional. A gente tem que entender que nós somos holo. O que é que significa? Nós somos um ser sistêmico. Então, como o próprio Jung, Carl Jung, eu trago uma frase, né, uma colocação dele, que ele diz assim, às vezes o sapato que fica muito bom no meu pé não pode caber no seu. Então, para que a gente encontre esse equilíbrio, é muito importante que a gente faça uma autoavaliação, que a gente tenha uma autopercepção. E levando isso para os pais, sabe o que é que eu acho interessante? É que agora nós temos muito mais tempo. Então, pensa bem, se eu não estou me deslocando para o trabalho, se eu não tenho todos aqueles afazeres, por exemplo, eu tinha que levar os meus filhos para a escola, tenho que levar para o inglês, e agora eu não preciso especificamente fazer isso. E por que será que eu estou agora, que eu estou em casa, todo momento, eu estou me sentindo mais sufocado do que quando eu tinha menos tempo? Então, primeiro a gente tem que pensar que paradoxo é esse. Por que eu tenho mais tempo com o meu filho e eu me sinto mais sufocado? A gente já parou para pensar sobre isso? Eu concordo que é algo a se analisar, sabe? Porque nesses áudios que eu comentei aqui, que tem rodado nos grupos, você vê que os pais tentam desabafar, porque eles sabem a importância de tudo aquilo, mas eles não aguentam. Fazem até de uma forma bem humorada, aquela coisa do, o professor realmente ganha pouco, deveria ganhar mais, porque é muito difícil assumir o papel de educador com essas crianças. Então, a gente vê, assim, que eles reconhecem que estão numa situação complicada, a importância de ensinar, mas estão, assim, já no limite. Então, aquela coisa do equilíbrio é fundamental nesse momento, né? Isso. E cada um encontrar o seu. E é interessante que, na verdade, a gente vem, e quando a gente vai invertendo esses papéis, ou talvez indo para aqueles papéis que nós, quando sociedade, deveríamos ter buscado se colocar desde o início, né? Porque, por exemplo, quanto e quanto a gente não ouve nas falas dos professores que a educação vem de casa e que lá na escola a gente vai trabalhar um aprendizado a nível de informação, de conhecimento, para que esse ser ele possa ir evoluindo. Mas como é imprescindível isso que acontece dentro das casas da gente. E talvez agora, eu sou aquela que, assim, para a gente encontrar esse equilíbrio, por mais difícil, como eu costumo dizer, que por mais fina que uma fatia de pão ela seja, ela sempre vai ter dois lados. Então, por mais que esse isolamento, né, essa questão de estarmos agora cada um no seu canto, eu acredito que ele traz alguns pontos para que a gente possa refletir. A questão é que a gente não pode entrar em desespero, porque quando eu ia, estava pensando, vamos abordar um pouco essa questão do equilíbrio emocional, e a gente se desespera, e esse desespero, ele vem com os nossos níveis de estresse, e olha só, o estresse, ele libera adrenalina e cortisol. É como se fosse um alerta para o nosso corpo, ele conseguir reagir, ele conseguir sobreviver a determinadas ameaças. Então, no momento que eu estou estressada, é como se eu mandasse um alerta para o meu corpo. Então, se eu fico emitindo tudo isso, acontece que esse nível de cortisol, ele aumenta, e aí, ao invés de eu utilizar esse estresse de uma forma boa, de uma forma positiva, eu acabo me desesperando. Então, assim, o que eu percebo pode falar. Era só porque eu queria levantar aqui pontos que com certeza as pessoas devem estar se perguntando agora. Se eu sou um aluno, se eu sou um professor ou se eu sou o pai ali que está tentando ajudar nesse momento de educação e estou justamente nesse ponto de estresse que você está citando, quais seriam, digamos, os pontos a serem revertidos? O que eu poderia fazer? Quais são as primeiras soluções que eu deveria buscar? O que você indica para essas pessoas que já atingiram o seu limite de estresse? Perfeito. Primeiramente, eu acredito que estar no aqui e agora. É a gente conseguir, aproveitar esse momento e estar de fato com o nosso filho, com os nossos filhos. Eu percebo que nós temos uma dificuldade, inclusive, de ouvir, né, as pessoas. E quando eu falo ouvir,
é um ouvir diferente de apenas escutar, é uma escutatória ativa, que é você compreender tudo aquilo que muitas vezes não está sendo dito. Então, os pais, primeiro assim, uma coisa muito importante é a gente tentar manter uma rotina, né? A gente tentar manter dentro de todas as possibilidades, ele compreender que ele está em casa, mas todos aqueles objetivos que eles tinham, todos aqueles planejamentos, eles podem ter continuidade. E lembrar que agora o pai ele está ao lado. Então, esse pai, acima de qualquer coisa, a gente precisa se planejar. E eu percebo que foram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que é como se de repente viesse uma avalanche e a primeira coisa que a gente faz é como se tivesse uma venda no nosso rosto, a gente fica cego, né? A gente não sabe para onde correr. Então, por isso que meditar, por isso que essas coisas elas estão em alta, mas não é porque está na moda, mas é porque de fato trazem resultado. Então, se a gente experimentar estar com os nossos filhos, estar de verdade, trazer um pouco essa autorresponsabilidade. Eu conheço muitos pais e eles me procuram também e eu percebo que nós já terceirizamos muito, por muito tempo, todo esse momento que nós podemos ter com os nossos filhos. Então, quanto pais, a gente pensar de que forma eu posso estar aproveitando o máximo possível e, por que não, começar com uma boa conversa. Ah, com Quem certeza, aqui, o né, pai diálogo, ou não é mãe, mesmo? Eu digo assim, o diálogo diálogo. porque muitos pais, por estarem ali com crianças, evitam ter o diálogo, por serem apenas crianças, mas o diálogo até nessa situação aí de estresse, você passar a realidade para o seu filho sobre o momento em que está vivendo, a situação complicada, tratá-lo, vamos dizer, entre aspas, aí, de igual para igual, na conversa, eu acredito que facilita bastante, né, professora? Perfeito. Com certeza. Então, primeiramente, eu acredito que é estar no momento presente. Eu percebo muito que nós estamos vivendo muitas coisas, mas nós não estamos no aqui e agora. E esse estresse, ele vem exatamente dessa falta de alinhamento. Ou eu estou com excesso de futuro, ou seja, pensando em tudo que pode acontecer e não estou vivendo o meu presente, ou eu estou muito no passado, me lamuriando, o que é que poderia ter sido se eu tivesse feito de outra forma. Então, hoje, dificilmente nós estamos no aqui e agora. Então, a primeira coisa é respirar. A respiração nos traz para esse momento presente e chamar o seu filho para um diálogo. Por menor que ele seja, e claro que cada faixa etária ele tem uma forma, né, de você dialogar, e não daria para a gente chegar aqui e trabalhar um por um, mas o olho no olho, essa questão da escutatória, do seu filho saber que você está presente, que você está ao lado dele, que ele vai ter dificuldades, que ele não está passando por isso sozinho, que muitos outros coleguinhas também têm tudo isso. E a gente está falando de uma parcela muito pequena da sociedade, né? Que são aqueles que estão tendo acesso e que estão tendo a oportunidade de dar continuidade dentro das suas possibilidades, da sua rotina, que não é a real situação de toda a nossa população brasileira e a gente sabe disso. Verdade. Professora, infelizmente o nosso tempo ele é curto, eu gostaria, porque tem tantas dúvidas ainda, as pessoas, elas ainda estão encarando tudo isso que a gente está vivendo como uma novidade, que de fato é, né? É uma situação atípica. E o equilíbrio emocional, que já se falou há tanto tempo em outras situações, agora chegou a Vera da gente conseguir encontrá-lo, né? Eu acho que as suas dicas aqui foram bem pertinentes e úteis, né? Para quem aí está passando por essa situação. Queria lhe agradecer aí, por nos informar a respeito disso e queria que você deixasse, se tem alguma rede social, algum meio assim virtual que você está usando para poder as pessoas entrarem em contato? Primeiramente é o Instagram do nosso curso de pedagogia, a gente tem um específico, vocês colocarem lá, @pedagogia Natácia, já vão encontrar, e podem entrar também no meu, que é @prof. Tereza Lee, inclusive vão ter lives, eu sempre estou conversando com outras pessoas para que a gente possa ouvir. E tem uma palavra que faz muito sentido para mim, e nesse momento ela ganha uma força muito grande, que é o poder de co-criar. E aí a gente tem que lembrar que se eu quero de fato me equilibrar emocionalmente, principalmente como pai, hoje, lidando com toda essa situação, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Não adianta também eu querer perceber o outro se esse pai, ele nem se escuta. Então, assim, começa com o autoconhecimento. Eu sei que não é fácil, mas hoje tem várias formas de se procurar auxílio, ajuda. Eu acho isso extremamente fantástico quando a gente tem essa coragem de pedir ajuda. Então, começa com esse autoconhecimento, começa percebendo que a gente tem falhas, começa que a gente errou. Esse assumir essa autorresponsabilidade para nós, eu acredito que seja o primeiro passo para que as relações elas se tornem, de fato, mais amorosas. Para fechar, eu queria dizer uma frase bem rápida, que é o seguinte: uma vez, uma senhora tipo eu estava bem agoniada, querendo salvar o mundo dessa pandemia. Ela chegou
para a Madre Teresa de Calcutá, muito apavorada, e disse: Madre, o que é que eu faço para ajudar as pessoas? Eu quero ajudar o mundo. E ela olhou com aquela serenidade nos olhos para aquela mulher e disse: minha filha, volta para casa e começa amando a tua família. Que lindo! Então, acho que se a gente quer ajudar hoje, né, talvez voltar para casa, voltar para dentro da gente e começar amando quem está do nosso lado, que são os nossos filhos. Perfeito. Professora, muito obrigada. A gente, mesmo na correria, conseguiu ter essa conversa aqui maravilhosa, com esse final aí bem inspirador. Quero lhe agradecer demais. Um beijo bem grande. Quando tudo isso passar, espero poder recebê-la pessoalmente aqui no Band Mulher, tá bom? Será um prazer, gente. Não deixem de conhecer o curso de pedagogia, porque eu acredito que se tem uma coisa que tem poder, se chama educação. Então, gratidão. Verdade, professora. Muito obrigada e até breve, se Deus quiser. Gente, diretor, dá tempo de dar mais um recadinho? Ai, que pena, nosso tempo já estourou. Mas olha, antes da gente dizer tchau de vez aqui, quero deixar meus parabéns para Raquel Almeida, que ontem completou 66 anos. Mentira, foi 46. Um beijo, Raquel, aqui da Band, que está fazendo aniversário. E a gente se vê amanhã, 13h40, ao vivo. Não perca!